Imaginem construir uma casa sem uma planta. Ia ser o caos autêntico, certo? Bem, no mundo da informação, a lógica é exatamente a mesma. A nossa planta, o nosso mapa para não nos perdermos, é um modelo entidade-relacionamento. É basicamente o esquema que nos ajuda a pôr ordem nos dados. Então, a pergunta de 1 milhão de euros é esta, não é? Como é que se desenha este caos todo de informação? Pensem nisto. Clientes, produtos, encomendas, funcionários, é uma confusão de dados. Como é que pegamos neste novelo e o transformamos em algo que faça sentido? É exatamente isso que vamos descobrir. Ok, vamos a isso. Mãos à obra. Para desenhar a nossa planta, temos de começar pelos alicerces, não é? Pelas peças básicas. No mundo dos dados, estas peças fundamentais chamam-se entidades e atributos. São os nossos tijolos. Primeiro de tudo, a entidade. O que é isto? Bem, pensem numa entidade como o protagonista da nossa história de dados. É a coisa principal sobre a qual queremos saber mais. Pode ser uma pessoa, como um aluno ou um cliente, um lugar, como um departamento, ou mesmo uma coisa, como um produto. É o nosso quem ou o quê. E olhem para isto, o exemplo perfeito. Este retângulo a dizer aluno. É isso mesmo, é a nossa entidade. É o nosso primeiro tijolo. Mas claro, um tijolo sozinho não faz uma parede, pois não, precisamos de o descrever, de lhe dar características. E é aqui que entram os atributos. Exato, os atributos. Se a entidade aluno é o substantivo, os atributos são os adjetivos. São os detalhes que lhe dão cor e vida. Coisas como o nome, a data de nascimento, a morada, tudo o que descreve o nosso aluno. Agora, atenção que isto começa a ficar interessante. Nem todos os atributos são iguais. Pensem nisto como uma espécie de legenda para o nosso mapa. Cada um destes símbolos, a linha sublinhada, o círculo a dobrar, a linha a tracejado, quer dizer uma coisa diferente. Vamos lá descodificar isto. Ok, vamos começar pelo mais importante. De um lado, temos atributos simples, como o nome. Fácil. Do outro, temos o rei dos atributos, o atributo-chave. Este é o que manda. É o identificador único. Pensem no número mecanográfico de um aluno ou no nosso número de cartão de cidadão. Garante que não há dois iguais. É o que torna cada aluno aquele aluno e mais nenhum. E não ficamos por aqui. Há mais alguns truques na manga. Por exemplo, um atributo composto, como a morada. Dá para o partir em pedacinhos, certo? Rua, código postal, cidade. Depois, o multivalor, como o número de telefone. Uma pessoa pode ter vários, não é? Faz sentido. E por fim, o derivado, como a idade. Este é inteligente, não precisamos de o guardar, podemos calculá-lo a partir da data de nascimento. Vêem? Cada tipo tem a sua lógica. Muito bem, já temos os nossos tijolos, as entidades e os detalhes que os descrevem, os atributos. Mas tijolos soltos não fazem uma casa, falta a cola. E essa cola, no nosso mundo, são os relacionamentos. Então, o que é um relacionamento? É a ação. É o verbo que liga as nossas entidades. Se as entidades são os substantivos, aluno, curso, o relacionamento é o que acontece entre elas. Por exemplo, um aluno inscreve-se num curso. Esta ação é o nosso relacionamento e no desenho tem a forma de um losango. Vejam só, é exatamente isto. Temos a entidade A de um lado, a entidade B do outro e a ligar as duas, o nosso losango, o relacionamento R. É esta ponte que começa a dar forma às regras do nosso sistema. Mas esta ligação não é feita ao acaso. Tem regras. Duas regras de ouro, na verdade. A primeira é a cardinalidade. Basicamente responde à pergunta: quantos? Um aluno pode inscrever-se em quantos cursos? Um? Vários? E um curso pode ter quantos alunos? Muitos, esperamos nós. A outra regra é a participação. E esta responde a: é obrigatório? Um aluno, para existir na base de dados, tem de estar obrigatoriamente num curso? Se calhar não. Estas duas perguntas definem a lógica toda. Pronto, já vimos as peças todas do puzzle. Os blocos, a cola e as regras. Chegou a hora de juntar tudo e ver como é que isto fica na prática. Vamos ver uns exemplos a sério. E aqui temos um modelo para uma escola. Isto lê-se como uma história. Sigam-me. Conseguimos ver que muitos alunos, o M significa muitos, estão inscritos em muitos cursos. O N também quer dizer muitos. Mas se olharmos para outra relação, vemos que um professor, o 1, só pode ser presidente de um departamento, outro 1. As regras estão todas aqui, à vista. Ah, e um pormenor importante. Como diz aqui a nota, neste exemplo não estamos a ver os atributos. E porquê?
para simplificar. É como olhar para o esqueleto de um edifício. Primeiro percebemos a estrutura principal, as relações, e só depois é que nos preocupamos com os detalhes. Ajuda a focar no que é mais importante. Ok, agora que já aquecemos, vamos subir um bocadinho o nível. Vamos ver um exemplo mais complexo, só para mostrar o quão poderosa esta linguagem visual realmente é para descrever o mundo real. Pronto, eu sei. À primeira vista, isto parece uma confusão, não é? Um monte de caixas e linhas para todo o lado, funcionários, projetos, departamentos. Mas calma. O segredo é que, apesar de parecer complicado, as regras do jogo são exatamente as mesmas. Os tijolos são os mesmos, a cola é a mesma. Querem ver? Vamos seguir só uma linha para provar o ponto. Procurem a relação GER. Encontraram? A regra é super clara. Um funcionário, reparem, no GER, um departamento. Outro É uma relação de 1 para 1. Viram? A mesma lógica simples de sempre, a funcionar num sistema muito maior. E para terminar, fica o desafio. Agora que já conhecem os segredos desta linguagem, comecem a olhar à vossa volta, no trabalho, na escola, até aí nas redes sociais que usam todos os dias. Que entidades conseguem ver? E, mais importante, que relações é que as ligam? Vão ver que, no fundo, tudo à nossa volta é uma base de dados à espera de ser desenhada.